Benefício previdenciário que está assustando muita gente, né? A pensão por morte teve alteração no seu critério de cálculo em função da reforma da Previdência aí, né? Trazida pela Emenda Constitucional 103 de 2019 e tem muita gente com dificuldade de entender como que é feito o cálculo dessa pensão por morte. Se você não nos conhece, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Meu nome é Augusto, advogado, especialista em direito previdenciário aqui do escritório Braga Advogados, e hoje a gente vai trabalhar com esse tão importante tema, né? O valor da pensão por morte depois da reforma da Previdência, que teve alterações significativas, tá bom? Bom, é lógico que a gente vai ter que falar da emenda constitucional, a gente vai ter que entender um pouquinho como era anteriormente o valor da pensão por morte, e aí, consequentemente, tá? A gente vai trazer como que ficou atualmente esse valor que está assustando bastante pessoas. Bom, antes da reforma da Previdência, quando eu digo reforma da Previdência, pessoal, eu sempre estou referindo à emenda constitucional 103 de 2019, que teve alteração aí constitucional, tá? E consequentemente mudou drasticamente a Previdência Social no regime geral de Previdência Social. Ponto importante, aqui nós vamos falar do INSS, Regime Geral de Previdência Social. Então, antes da reforma da Previdência, a pensão por morte ela era sempre paga em 100% do valor do benefício do falecido. Então, por exemplo, se o falecido recebia um valor de aposentadoria, essa pessoa que iria receber a pensão por morte, tá? Os dependentes desse segurado recebiam 100% do valor da aposentadoria que ele recebia. Se ele não recebesse uma aposentadoria, era calculado, né, a pensão por morte como se ele recebesse uma aposentadoria por invalidez, era feito o cálculo da aposentadoria por invalidez, e os dependentes recebiam 100% do valor da aposentadoria. Então, antes era bem simples, né? Era 100%, e aí desses 100% era dividido em cotas para os demais dependentes, mas era sempre 100% ou do valor da aposentadoria ou 100% da média, aí calculada levando em consideração a aposentadoria por invalidez. Depois da reforma da Previdência, teve alterações nesse valor e muita gente está assustando com o valor da pensão por morte que vem receber, porque em muitas situações, talvez aquele recebimento de aposentadoria era a única fonte de renda que a pessoa tinha dentro de casa, talvez esse valor da aposentadoria vinha para complementar algum tipo de renda e depois venha a falecer a pessoa e, consequentemente, o valor é drasticamente reduzido e aí, consequentemente, as pessoas assustam com o valor, tá? Importante frisar que o cálculo da pensão por morte agora consta na Constituição Federal. Isso quer dizer que, para sofrer uma alteração referente a isso que eu vou passar para você, a esses cálculos, é muito difícil. Para você alterar uma Constituição, né, como foi alterada, você depende da aprovação do Congresso Nacional, depende da Câmara dos Deputados, depende do Senado, depende de uma quantidade mínima de votação, tem que passar por 2 vezes. Então, ou seja, as alterações constitucionais são muito mais difíceis. Isso quer dizer que isso dificilmente vai ser alterado. Então essas regras podem valer aí por muito tempo e eles fizeram questão de incluir o critério de cálculo na pensão por morte e isso não é nada interessante porque dificilmente vai ser alterado, tá? Bom, então já trazendo aí, também vou trazer o texto aqui da emenda constitucional para você que é colega, advogado, advogada, aprender. Está lá no artigo 23 da emenda constitucional 103 de 2019 e a gente vai entrar lá, vai detalhar, vai debater, vem com calma que você vai entender direitinho, você precisa entender, porque é um tema importantíssimo que mexe com o seu patrimônio, perfeito? Então, se você é colega advogado, já pega papel e caneta aí na mão que a gente vai detalhar. O tema, pessoal, pensão por morte, ele é muito extenso. Se a gente fosse falar de tudo aqui da pensão por morte, a gente teria que explicar o que é dependente, o que se enquadra em cada um de dependente, quem pode ser dependente ou não, se pode ser dependente depois do óbito, antes do óbito, tá? Quando é a data de entrada do requerimento da pensão por morte, quando pode ser solicitada, a partir de quando você recebe, ou seja, tem muito tema para a gente discutir a pensão por morte. Aqui a gente vai focar exclusivamente no valor dela, porque se a gente for falar de tudo, a gente precisaria de várias horas para explanar todo esse tema pensão por morte, perfeito? Então vamos focar no valor da pensão por morte, que é o título aí que a gente vai trabalhar. Então vamos lá no artigo 23 para você entender como que ficou a redação da pensão por morte de acordo com a emenda constitucional. Vem com a gente, olha só. Então aqui eu estou na emenda constitucional, tá lá no artigo 23 que a gente vai estar trabalhando aqui, né, especificamente com o artigo 23, ele fala o seguinte, olha só. A pensão por morte concedida a dependente do segurado do regime geral de previdência social ou servidor público federal será equivalente a uma cota familiar de 50% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor
daquela que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente, tá? Na data do óbito, acrescida de 10 pontos percentuais por dependente até o máximo de 100%. Então, volta aqui para mim. Então, só para você entender, só nesse caput, só nesse tópico aqui, você já verifica que já teve uma defasagem gigantesca. Antes você recebia 100%, agora já cortaram isso para 50%. Então, hoje, a pessoa que vai receber uma pensão por morte, ela recebe 50% do valor do benefício que o segurado recebia. Tá? Então, se ele era aposentado por invalidez, o segurado que faleceu, você é dependente dele, vai pedir a pensão por morte, ela vai ser concedida no valor de 50% do valor e só vai aumentar aí 10% por cada dependente que tiver, né? Até o limite de 100%. Então, 50% do valor, se tiver um dependente, vai ser 50% mais 10%, 60%. Se tiver um dependente, se tiver dois dependentes, 70%, três dependentes, 80%, quatro dependentes, 90%, 5 dependentes, 100%. Se tiver 6 dependentes, 7 dependentes, vai ficar até o limite de 100%. Não vai ser 110%, não vai ser 120%, então até o limite de 100% por dependente. Então veja que nesse primeiro tópico aqui, lá no caput, você já vê que já tem uma defasagem gigantesca, que é 50% do valor do benefício, tá? E caso ele não fosse aposentado, 50% do valor da aposentadoria por incapacidade permanente, que é da antiga aposentadoria por invalidez. E por que esse é um grande problema também? Porque a aposentadoria por incapacidade permanente, a gente tem que entender isso também, ela sofreu alteração no cálculo dela também. Antes da reforma da Previdência, a aposentadoria por invalidez, ela era calculada, né, levando em consideração 80% das maiores contribuições, com início em julho de 94 até a data de entrada do requerimento administrativo, no caso que até a data do óbito do segurado, né, pegava 80% das maiores contribuições e pagava-se aí 100% do valor desse benefício, você ia receber aí a sua aposentadoria por invalidez e ia receber 100% da pensão por morte. Hoje, a aposentadoria por invalidez ela foi calculada de forma diferente. O cálculo da aposentadoria por invalidez, eles calculam, né, 100% de todo o período contributivo. Então, observe, antes era 80% das maiores contribuições. Agora, ela é 100% do período contributivo. Isso quer dizer que as pequenas contribuições também entram no critério de cálculo. Além disso, eles vão pagar na aposentadoria por invalidez 60% desse valor, mais 2% no caso do homem, para cada ano que ultrapassar 20 anos de contribuição, e no caso da mulher, mais 2% para cada ano que ultrapassar 15 anos de contribuição. Isso quer dizer o seguinte, que a pensão por morte ela vai ter um duplo redutor. Se a pessoa que faleceu não era aposentada, ela vai ser calculado o valor da pensão por morte dos dependentes com base na aposentadoria por invalidez, que já sofreu esse redutor de 60%. E desse valor de 60%, que só é aumentado 2% para cada ano que ultrapassar 20 anos no caso do homem, e 2% para cada ano que ultrapassar 15 anos no caso da mulher, ainda é pago 50%. Então, olha o absurdo do cálculo da pensão por morte e o quanto ficou grave, para se ter uma ideia, né? Então, vamos considerar que o segurado estava trabalhando, e aí no caso do homem, ele tinha 18 anos de tempo de contribuição e veio a falecer. Como ele tinha 18 anos de tempo de contribuição, ele não era aposentado, o INSS ele vai fazer o seguinte cálculo para conceder a pensão por morte. Olha, vamos pegar as contribuições dele de julho de 94 até a data do óbito, tudo que foi considerado, pegar 100% desse período, tá? Fazer uma média aritmética simples, somar tudo e dividir. Depois que somou tudo isso e dividiu, vai dividir todo esse valor por 60, então vai dar 60% desse valor que ele conseguiu. Depois desses 60% apurado, aí que você vai receber os 50% na pensão por morte. Então, olha o quanto fica drástico, olha o quanto fica grave. Para se ter uma ideia, eu vou pegar aqui um valor só para a título exemplificativo. Vamos imaginar que a média desse segurado, estou colocando aqui na tela para vocês verem comigo, a média desse segurado ficou em R$4.000, tá? A média, 100% desse período. Se a gente pegar esses R$4.000 e dividir por 60%, que é o valor que vai ser aí da aposentadoria, nesse exemplo específico que eu te dei, que é um homem que tem 18 anos de contribuição, o valor da aposentadoria dele ficava em R$2.400. 50% desse valor ficaria dividido por 2, R$1.200, limitado ao valor do salário mínimo. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que uma aposentadoria que antes da reforma da Previdência, né, ficaria no valor de R$4.000 e, consequentemente, uma pensão por morte ficaria no mesmo valor, hoje ela ficaria em valor
de salário mínimo, para você ter ideia o quanto é drástico, o quanto é grave esse valor, né? Lembrando que vai ser aumentado aí 10% no caso de dependente, aí aumentaria esse valor para 1.320. Então veja o quanto foi drástico o valor da pensão por morte, o quanto foi modificado, perfeito? Bom, continuando com a leitura lá do artigo, a gente entende o seguinte, olha só, parágrafo 1º. As cotas por dependente cessarão com a perda dessa qualidade e não serão reversíveis aos demais dependentes, preservado o valor de 100% da pensão por morte quando o número de dependentes remanescentes for igual ou superior a 5. Então, assim, antes também da pensão por morte, antes da reforma, a pensão por morte, o valor de 100% era dividido entre todos os dependentes e se ficasse um, era passada a cota daquele outro que ficasse para os outros dependentes. Agora não. Se tiver 5 dependentes da pensão por morte e esses segurados receberem 100%, se sair um, em função da idade, por exemplo, ele ficou mais velho, né, 22 anos de idade, consequentemente essa pessoa que saiu não vai passar outra cota para os demais, vai simplesmente ser eliminada essa cota e os outros vão começar a receber normalmente até sair todos os dependentes. Então não vai ser transferido para os demais dependentes, tá? Parágrafo 2º, na hipótese de existir dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão por morte que trata esse caput será equivalente a. Então aqui a gente vai entrar numa exceção. Quando é essa exceção? Quando tiver algum dependente inválido ou com deficiência mental ou intelectual ou deficiência grave. Então ela vai ser de 100% da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela, né, que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito ou até o limite do benefício do regime geral de previdência social. E uma cota familiar, né, de 50%, acrescida de 10 pontos percentuais por dependente até o máximo de 100% para o valor que supere, aqui a gente já falou. Então, uma exceção que a gente tem aqui de recebimento de 100% do valor da pensão por morte, ao invés dos 50% que eu informei para você, é no caso do dependente inválido, né? Ou que tenha deficiência mental ou intelectual, ou ainda, né, que tenha uma doença grave. Então, ou seja, a pensão por morte sofreu drásticas alterações. Você verifica que hoje você recebe 50% desse valor do benefício que o segurado recebia e aumenta 10% por cota. Se ele não fosse beneficiário, né, se ele não tivesse uma aposentadoria, vai ser calculado de acordo com o valor da aposentadoria por invalidez que aquele segurado recebia e 50% daquela média mais 10% por cota. Então aqui você entendeu que a pensão por morte sofreu uma drástica redução, dá para você entender direitinho os tópicos aqui trabalhados, e que ainda, baseado na não aposentação do segurado que faleceu, o cálculo da pensão por morte que se refere à aposentadoria por invalidez foi mais prejudicado ainda, porque a aposentadoria por invalidez também sofreu alteração de cálculo e infelizmente você vai ser penalizado aí duplamente, porque você vai ser penalizado pelo cálculo da aposentadoria por invalidez, tá? Que eu já informei o cálculo dela, como é calculado agora, ainda vai ser penalizado ainda por essa proporcionalidade, né, que ao invés de 100%, 50%, admitido aí 10% por dependente. Então, se é o seu caso da pensão por morte, saiba que os novos cálculos sofreram alteração, saiba que está de forma constitucional e não está nem um pouco legal, tá bom? Vem com a gente que na quinta-feira a gente volta a se falar sobre tema importante como esse, direito previdenciário. Até lá, tchau!